Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre mudanças de unidades quadráticas e cúbicas. Tá? O que vem a ser uma unidade quadrática ou uma unidade cúbica? São aquelas unidades utilizadas geralmente, mais comumente, para área, por exemplo, metro quadrado, centímetro quadrado, e cúbica seria para volume, litros geralmente são para volumes, porém você pode utilizar metro cúbico, centímetro cúbico, que é para saber o espaço que cabe numa determinada região, tá? Bom, aqui a gente já viu como fazemos a passagem de unidades de forma mais correta, levando em consideração os algarismos significativos. Como que a gente fazia isso? Toda vez que você andasse para a direita, ou seja, você fosse para a direita na sua tabela, você passasse de decâmetro para centímetro, de quilolitro para litro, qualquer passagem de unidade que você pegasse de um maior para o menor, o que você ia fazer? Você ia multiplicar por 10. Tá? Lembrando que multiplicar por 10 é a mesma coisa que somar 1 no expoente, tá bom? Lembrando disso. Se a gente fosse passar para uma unidade maior, no caso de passar de centigrama, miligrama para grama, ou centímetro para quilômetro, a gente andasse para o lado de lá, o que a gente fazia era dividir por 10, tá? Bom, aqui a gente também tem que lembrar que isso é a mesma coisa que subtrair 1 do expoente, tá? Que a gente sempre fazia isso passando para a notação científica e fazendo um tratamento em cima da potência da notação científica. Bom, agora como que vai ficar isso para essas unidades quadradas, por exemplo, metro quadrado? Vai ter uma diferença, você não simplesmente vai fazer essa passagem. Quando você passar, no caso, aumentando, passando de uma unidade grande para uma unidade menor, você vai estar fazendo seu número ficar maior, você vai fazer essa passagem aqui de multiplicar por 10, só que no caso, como é ao quadrado, essa passagem vai ser multiplicando por 100. Tá? Ou seja, 10 ao quadrado. Ou seja, cada vez que você andar uma casa nessa direção, você vai somar 2 no seu expoente. Analogamente, cada vez que você andar uma vez para o lado de cá, você estaria dividindo por 100, tá? Porque é ao quadrado. Então, seria essa mesma coisa desse 10, só que ao quadrado, 100. Ou seja, o que é dividir por 100? Subtrair 2 no expoente. Lembrando que essa numeração aqui é o que a gente vai fazer com o expoente, tá? Bom, e aí se for ao cubo, seguindo esse processo, se for ao cubo, você também vai ter essa mesma questão. Você vai multiplicar por, no caso, se andar uma vez com a vírgula, a gente multiplicava, andar uma vez na casa, a gente multiplicava por 10 ao quadrado por 100, ao cubo a gente multiplica por 1000. Ou seja, cada vez que a gente anda uma vez nessa tabela, a gente aumenta 3 no expoente. Tá? Da mesma forma, ao contrário, toda vez que a gente anda uma vez nessa tabela para o lado esquerdo, a gente está dividindo por 1000, ou seja, no expoente, a gente subtrai 3. Tá? Ou seja, toda vez que for alguma coisa elevada ao cubo, você vai seguir essa regra. Se for elevado ao quadrado, você vai seguir essa regra. E se for uma unidade normal, metro, quilômetro, sem nada ao cubo, sem nada ao quadrado, você simplesmente vai utilizar a transformação de unidade que a gente já viu atrás. Agora a gente vai ver alguns exemplos para a gente ver como isso funciona. Bom, eu trouxe aqui para a gente um exemplo de como a gente pode fazer essa transformação de unidades ao quadrado. Bom, a pergunta aqui é, qual a área em centímetros quadrados da placa abaixo? Tá? Então ele te dá uma placa, te dá as medidas, ele quer a área. Só que o detalhe está que essas medidas estão em metros e a gente quer essas medidas em centímetros quadrados. Tá? Como vocês sabem, a gente poderia primeiro passar isso aqui para centímetro e passar também essa unidade para centímetro e depois calcular. Mas como o nosso intuito é exatamente fazer a passagem de metros quadrados para centímetros quadrados, a gente primeiro vai calcular a área e depois vai fazer a passagem. Nesse caso aqui, como é que calcula-se a área de uma placa retangular? A gente multiplica a largura pela altura. Então, a gente vai ter que a área vai ser igual a essa largura, 1,2, multiplicada pela altura, que é 2,0. Tá?
Então, a nossa área vai dar 1,2 vezes 2,0, 2,4. Só que a gente tem que lembrar da unidade. Metro vezes metro, metros quadrados. Tá? Mantive a mesma quantidade de algarismos significativos, estava de forma correta, e mantive a unidade. Agora, aqui, a gente vai ser interessante relembrar o que é isso aqui em notação científica. Tá? Lembrar que tem um 10 elevado a 0 suprimido aqui. Tá? Por quê? Porque a nossa passagem de unidades agora sempre vai levar em consideração as próprias potências da notação científica, que vai facilitar as nossas passagens. No caso aqui, como a gente está querendo passar de metro quadrado para centímetro quadrado, a gente vai olhar aqui para a nossa tabelinha e lembrar que quando a gente passava de metro para centímetro, a gente andava 2 casas, equivalia somar duas unidades nesse expoente. Porém, como isso é ao quadrado, essa passagem é ao quadrado, cada passagem dessa vai somar 2 vezes. Ou seja, 2 mais 2, 4. Então, basicamente, eu só vou somar aqui 4 vezes, que é referente a essa passagem aqui, porque é ao quadrado. Se é ao quadrado, você soma 2 em cada passagem. Se fosse ao cubo, você somaria 3 em cada passagem. Então, aqui no caso, a nossa resposta vai ficar 2,4, mantive a mantiça, não alterou nada, vezes 10, elevado ao quê? Era elevado a 0, somei 4 unidades, 4 centímetros quadrados. Essa é a forma correta. Tudo bem? Bom, eu trouxe aqui para vocês mais um exemplo de como a gente pode utilizar essas mudanças de unidades cúbicas e quadráticas. Aqui a gente tem uma caixa e ele pergunta qual o volume em metros cúbicos da caixa abaixo. Tá? A questão é que essa caixa ela tem as unidades dela dadas em centímetros e a gente quer elas em metros cúbicos no final. Primeira opção que a gente pode ter é passar cada uma das unidades para metros e depois a gente calcular o volume. Porém, isso não vai ser interessante para a gente agora porque a gente está querendo realmente ver como faz a transformação entre unidades cúbicas e quadráticas. Então, primeiro a gente vai calcular o volume e depois fazer essa transformação. Tá? Como que se dá o volume de um cubo? O volume de um cubo é dado pela multiplicação do comprimento, profundidade e altura, que estão todos dados aqui. Então, a gente vai ter que esse volume vai ser igual a 12,5 vezes 2 vezes 8, ou seja, 12,5 vezes 2,0 vezes 8,0. Tá? Bom, 12,5 vezes 2 já vai dar 25. Vezes 8 vai dar 200. Então, a gente vai ter que o volume é igual a 200,0 centímetros, porque foram todos centímetros cúbicos. Lembrando que aqui a gente ainda tem que ter uma análise um pouquinho mais aprofundada. O nosso número menos preciso, que era um 2,0 e 8,0, tinham apenas 2 algarismos significativos. Pelo que a gente já estudou, nós não podemos ter 4 algarismos significativos. Tá? Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai passar isso aqui para a notação científica. Ou seja, a gente vai andar com essa vírgula 2 vezes para o lado de cá. Vamos ficar com 2,0, certinho, 2 algarismos significativos, vezes 10 elevado, como eu andei 2 vezes para cá, a 2 centímetros cúbicos. Tá? Esse vai ser o nosso volume, de forma correta, medida em centímetros cúbicos. Mas a gente quer isso em quê? Em metros cúbicos. Como é que a gente vai fazer essa passagem? Botei essa tabelinha aqui para a gente dar uma analisada. Se a gente simplesmente estivesse passando de centímetros para metros, no caso aqui, de centímetros para metros, a gente utilizaria aquela regra de andar 1, 2 vezes para a esquerda, ou seja, subtrair 2 do expoente. Porém, como a gente está fazendo essa passagem ao cubo, cada vez que eu ando essa aqui, ando uma casa, eu subtraio 3 vezes no expoente. Eu subtraio 3 unidades no expoente. Ou seja, andar isso aqui menos 3, andar isso aqui menos 6. Então, o total que eu vou subtrair daqui é de menos 6. Isso fica uma transformação até relativamente fácil, porque você vai ter uma facilidade de simplesmente olhar na tabela, lembrar como seria se não fosse ao cubo e trazer agora para a parte cúbica ou quadrada, dependendo da sua necessidade. Aqui a gente tem 2,0 vezes 10 menos 2, vai ficar 2,0 vezes 10 a... No caso, 10 a 2, né? 10 a 2 menos 4 vai dar 10... 10 a 2 é menos 6 vai dar menos 4.
metros cúbicos. Essa vai ser a resposta. Então você pode ver que fica mais simples de você passar unidades cúbicas e quadráticas se você primeiro passar para a notação científica e depois fazer esse comparativo. Quantas potências você somaria se fosse uma passagem normal e levar em consideração, se for ao cubo, você faz isso ao dobro, se for ao quadrado, você faz isso ao dobro, e se for ao cubo, você faz isso 3 vezes, tudo bem? Essa foi a nossa aula de passagem de unidades cúbicas e quadradas. Até a próxima.